os pastores evangélicos. É uma vergonha. Agora, vamos à segunda fase da segunda parte da nossa live, que tem a ver com isso aqui, olha. Gente, eu amanheci indignado. Eu amanheci indignado com isso aí. Já não basta a imunidade tributária, garantido como privilégios aos pastores evangélicos. Agora a gente tem que lidar com a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados, a chamada bancada evangélica, e do Senado, com uma nota de repúdio. Vamos ler aí, você não está enxergando, eu lerei para você. As frentes parlamentares evangélicas do Congresso Nacional e do Senado Federal veem com grande estranheza a decisão do governo federal de revogar o ato declaratório interpretativo assinado em 2022. Vou repetir, que eu acho que eles têm dificuldade também de entenderem, tá, as questões de direito administrativo e direito público. Ato declaratório interpretativo, que concedia isenção tributária sobre os salários de ministros de confissão religiosa. Gente, para tudo. Para tudo. Você crente, vem cá crente, você que está me assistindo agora, você de qualquer segmento evangélico, você está conseguindo entender isso aqui? Você que trabalha, paga imposto, levanta de madrugada, dá um duro, além de levar 10% para o seu líder evangélico todo mês, coagido com uma mentira de inferno ou de punidade divina. Isso mesmo, eu estou falando para você. Para você que acredita nesse picareta. Se você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000, queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. Com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que você vai para o inferno se não dar 10%, porque você tem que pagar o dízimo. Dízimo tem a ver com a salvação, gente. Essa tarde é uma tarde importante para nós. Eu quero glorificar a Deus, sabe por quê? O Espírito acabou de me comunicar que muitos crentes serão salvos. E pensavam que não seriam, e pensavam que estavam salvos, mas não estavam dando dízimo. Esse mesmo pastor, esse líder evangélico, que vive, tá, numa vida de luxo, com cabeças de gado, jatinho, podendo ir todo final de mês, se quiser, para um resort, viajar para o país que ele quiser, fazer cruzeiro. É esse líder que está dizendo para você que ele precisa de isenção tributária sobre o salário. Paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Só porque ele é pastor. Senhores, cidadãos brasileiros, você que chegou aqui, eu não tenho absolutamente nada contra quem quer acreditar em Deus, em Jesus, em Buda, em Shiva, em Ganesh, em Krishna, em Maomé, em Alá. Eu não tenho nada, é o seu direito de crença. O que eu estou aqui dizendo é que isso por si só fere um princípio basilar da Constituição da República Federativa do Brasil. Sexta-feira nós precisamos, mas não deixa a última hora. Nas próximas horas, quando o banco estiver aberto, vá a qualquer agência do Bradesco e cumpra o seu compromisso. Chegando lá, diga para o caixa do Bradesco: eu quero fazer esse depósito para a agência. O princípio da isonomia, entre outros, porque diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas veja, além desses pastores serem canalhas, picaretas, charlatães, envolvidos no submundo da criminalidade, com narcotráfico e com os políticos, agora eles querem se colocar acima da Constituição da República Federativa do Brasil. E veja, eles sabem o que diz o artigo 5º. Eles sabem o que diz o artigo 5º. E o artigo 5º diz claramente que todos são iguais perante a lei. Significa pessoa jurídica, pessoa física, não há juiz, não há deputado, não há empresa. Todos são iguais. Não há de se falar
em beneficiar qualquer indivíduo ou segmento da sociedade, porque isso fere a Constituição. Veja, isso aqui é um tapa na cara do povo brasileiro. Isso aqui é um tapa na cara do crente que levanta 4 da manhã moeda e disse, eles perguntaram, devemos ou não dar a César o imposto? Jesus falou, olha, apódote, pagai. E no imperativo, ordenou pagar. Jesus não falou assim, ó, paguem se vocês quiserem. Ou decidam vocês. Não. Qualquer teólogo exegeta nesse país que disser que esse texto, que esse verbo utilizado no auristo, no imperativo do auristo, não é isso, essa pessoa tem que ter o diploma cassado. Porque o que Jesus ordenou foi pagar. Vocês devem pagar impostos a César. Dê a César o que é de César. Aliás, e segundo os defensores do Jesus histórico, da academia historicista, tá, liberal, em São Tomé, vai além. Em São Tomé ele ainda diz assim, ó, dê a César o que é de César e a mim o que é meu. Vai além, ou seja, deu para você entender? Porque nós temos ali uma personagem pró-romana, nós temos ali uma personagem que está a favor da tributação, nós temos ali uma personagem que está ensinando uma máxima e uma ética, uma conduta de quê? De submissão às autoridades. Não é diferente disso, não é diferente, está dizendo, ó, vocês precisam contribuir, porque quem distorceu o texto e o contrário é vagabundo 2 vezes, é charlatão 2 vezes, é exegeta e não exegeta. Então vai aqui Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Agenor Duque, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, grande elenco, Abner Ferreira, José Wellington Bezerra, Manuel Ferreira, todos vocês, é para vocês isso aqui. Pegue agora esse texto, vai lá, né? Bata no liquidificador e diga para os seus membros que eu estou distorcendo a Bíblia, porque está escrito, aliás, o apóstolo Paulo foi o único escritor do Novo Testamento que concordou com Jesus. Aliás, diga-se de passagem, presumindo a que ele tem existido, né? Ele disse, olha, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Portanto, eu estou vendo uma aberração, senhores, nesse momento acontecendo no Brasil, e eu não vou me calar. Não irei me calar. E essa galera que se cuide, porque se eu decidir vir candidato num futuro, vocês vão ter que me engolir, porque o bicho vai pegar para vocês. Porque comigo é teologia, é filosofia, é direito, é história, e vocês não têm preparo para isso, o bicho vai pegar para o lado de vocês. E eu estou mostrando aqui, senhores e senhoras, isto é uma aberração. Isso é um tremendo contorcionismo para criar uma narrativa populista, tá? De massa, psicologia das massas, para poder atacar claramente, ok? O presidente da República, atacar os parlamentares que entendem que conceder privilégios a esses pastores significa, e veja, não basta os caras ganharem de 10 a 20, 30, aqui na minha cidade tem pastor que ganha acima de 10 mil reais. Aí quer dizer que eu pago imposto por meu mísero 2, 3 mil reais quando ganho isso, das minhas aulas, dos meus cursos, das minhas atividades. Eles não. Não. Por que não? Por que não? Se existe algo que a igreja evangélica tem prestado nesse país, é um desserviço, senhores. Se vocês como instituições do terceiro setor, privadas, autônomas, sem fins públicos. Alguns poucos pastores, como da Igreja Universal, o Bispo Ricardo, tá? O Crivella, já haviam se inserido dentro da política, mas as igrejas estavam ainda suspeitas, as igrejas ainda não estavam preparadas. Os líderes evangélicos, como Malafaia, entre outros, ainda faziam fortes críticas em relação à participação direta no processo político. Quando chegou em 2002, o Lula foi eleito, assumiu 2003. A primeira coisa que aconteceu foi o bispo Marcelo Crivella apresentar um projeto que desse garantias civis, constitucionais às igrejas evangélicas. Ou seja, as igrejas evangélicas já não eram mais um aglomerado de pessoas instituídas, sabe, apenas para um fim religioso. Então, com o Lula sancionando a presente lei, as igrejas evangélicas passaram a ocupar um espaço no rol do direito civil. Como quê? Como instituições do terceiro setor, privadas, autônomas, sem fins
lucrativos, que é uma mentira, mas está lá, sem fins lucrativos, apenas sim com fins econômicos. E como esta sociedade, veja, garantido pelo Lula, sancionado pelo Lula, as igrejas evangélicas, de alguma forma, teriam alguns benefícios, entre os quais estão as isenções de todos os tipos de gêneros ou a imunidade tributária. Veja, aos templos, aos locais, aos anexos, aos patrimônios, isso já é um privilégio. Nenhum momento foi criado um projeto-lei, por exemplo, de uma auditoria fiscal interna, uma vez que as igrejas evangélicas, querendo ou não, arrecadam, mas nunca houve. Isso em nenhum momento na história da política brasileira. Da época, você vê lá que você paga imposto e os pastores não querem pagar impostos, não querem agora, tributarem, tá de brincadeira comigo?